Por vezes nós nos encontramos em situações em que colocamos como se fosse uma gota no oceano. Já ouvimos várias vezes essa expressão, mas nós não conseguimos entender exatamente o impacto. A gota no oceano é algo que cai e que fica insignificante. Mas se eu colocar a uma gota também num rio, vamos assim dizer, ou numa água, num lugar um pouco mais compacto, ou uma pedra num rio ou num lugar mais compacto, o que acontece? Nós temos aquelas ondas que se vão propagando pelo aquele pequeno objeto que foi colocado, mas causou ondas, quer dizer, com impacto, né? Houve um impacto após colocar aquele objeto, aquela gota. Hoje eu quero falar um pouco sobre como é que as nossas atitudes podem impactar ou agradar a Deus. Amado irmão, eu sou Beatriz Chongo. Fica aqui comigo até o final, porque eu tenho a certeza que você vai se impactar, vai se impressionar sobre aquilo que nós vamos falar hoje em Provérbios 6, de 16 a 19. Mas antes de mais, amados irmãos, se inscreva no canal, coloque o like, partilhe, deixe o seu comentário e que Deus lhe abençoe. Vamos orar, amados, vamos começar a nossa palavra hoje, para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor Jesus, obrigada pelo teu amor, obrigada pelo impacto que tu causaste com a vinda de Jesus, com a morte de Jesus e com a ressurreição de Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Teu amor é tão grande. Tudo isto fizeste porque nos amas, tudo isso fizeste para perdão dos nossos pecados. Usaste Jesus Cristo, alguém sem pecado, mas cheio de amor, para trazer a diferença das nossas vidas e para nos lavar e purificar. Obrigada, Senhor Jesus. Estamos agora nestas épocas onde recordamos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e queremos te glorificar, Pai, porque Ele vive. Ajuda-nos com esta palavra cheia de sabedoria que vem no teu livro de Provérbios, Pai, para que o teu nome seja glorificado e haja transformação nas nossas vidas e possamos estar mais próximos de ti e buscarmos-te em espírito e verdade. Eu oro e agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos ler a palavra aqui em Provérbios 6, 16. Diz assim: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, 1; língua mentirosa, 2; mãos que derramam sangue inocente, 3; coração que maquina pensamentos viciosos, 4; pés que se apressam a correr para o mal, 5; testemunha falsa que profere mentiras, 6; e o que semeia contendas entre os irmãos. Então, o que semeia contenda entre os irmãos, o Senhor abomina. Amados irmãos, Deus é maravilhoso e, como estive aqui a falar no início, Ele enviou Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. Significa que os nossos pecados foram carregados com a morte de Jesus Cristo, mas não significa que nós não continuemos a pecar. Não significa que nós precisamos do perdão do Senhor todos os dias, a cada instante. Porque a palavra de Deus diz que não existe nenhum justo debaixo da terra, mas que os justos estão no céu, com Jesus Cristo, com Deus. Entretanto, nós somos pessoas, somos seres humanos, né? E estamos suscetíveis a errar, a pecar contra Deus a cada momento. O livro de Provérbios é um livro cheio de sabedoria, cheio de ensino. É um livro que resume tudo aquilo que Deus pretende de nós, posso assim dizer, em termos de como lidarmos com Deus, como lidarmos com o nosso próximo e como, com certeza, merecermos a graça que é nos dada a cada dia, as misericórdias que são renovadas a cada dia através do Senhor. A palavra de Deus aqui fala dos ensinos de Salomão, filho de Davi, através de Provérbios. E quando nós vamos começar a ler os Provérbios, logo no início, ele fala muito sobre sabedoria.
Ele insiste, quase todo o livro do Provérbios, a palavra que mais é falada é sabedoria. E aqui a palavra de Deus diz que em 16, Provérbios 6, 16 diz: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima sua alma abomina. Começa com olhos altivos. O que são olhos altivos? Olhos altivos, a palavra do Senhor diz que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e diz primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento do Senhor é amai a Deus sobre todas as coisas. E depois diz, amai ao próximo como a ti mesmo. Quando a palavra fala aqui de olhos altivos, ele fala daquela pessoa que não consegue amar ao próximo. Aquela pessoa que não ama a Deus, como eu posso dizer que amo a Deus, o irmão pode dizer que ama a Deus, mas se eu não obedeço os mandamentos de Deus, se eu não amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu estou a desobedecer a Deus. Significa, se eu não demonstro amor a Deus, obedecendo a sua instrução, obedecendo aquilo que Ele nos comanda a fazer todos os dias, principalmente amar ao próximo, que é essencial, é o segundo mandamento da palavra de Deus. Se eu não obedeço, se eu não amo o meu próximo, eu estou a desobedecer a Deus. Então é em vão. Se eu não amo o próximo, eu não amo a Deus. Olhos altivos significa alguém que se sente superior a todos que estão à sua volta, superior ao seu próximo. Eu posso dizer, eu não me sinto superior em relação ao meu pai, ao meu companheiro, à minha esposa, aos meus filhos, mas quando eu me acho superior, por exemplo, ao meu funcionário, quando eu me acho superior ao meu colega de trabalho, quando eu me acho superior em relação àquele que está na rua, são olhos altivos. Eu olho com indiferença, eu olho com arrogância. Eu acho que aquela pessoa é inferior a mim. Então, olhos altivos, eu me achar superior ao meu próximo. Mas a palavra de Deus diz: amai ao próximo como a si mesmo. Isso me fez recordar uma palavra que eu escutei maravilhosa há poucos dias, que falava sobre a definição do ministro. Ministro, nós achamos ministro da Defesa, ministro da Justiça, ministro da Saúde, etc. Nós achamos, ou nós pensamos, ou eles mesmos pensam, que são pessoas superiores a nós, porque tem um cargo de ministro, tem todas aquelas regalias, etc. Mas a palavra ministro significa serviço, significa aquele que lava as mãos e os pés. Significa que, vamos ver o exemplo de Eliseu, essa pessoa falava do exemplo de Eliseu e Elias. Eliseu servia a Elias, então Eliseu estava a serviço de Elias. O que ele fazia? Sempre que Elias chegasse à casa, lavava as mãos dele, levava uma bacia com uma toalha, né, água e toalha, lavava as mãos dele e os pés. E o pregador explicou que naquela altura as pessoas andavam de chinelo, já andavam a pé, em religiões com muita areia, muita poeira. Então eles caminhavam longas distâncias e quando chegavam a casa, tinha alguém, né? Elias tinha Eliseu que lavava as mãos e os pés. Então imagine aquela poeira toda nos pés, aquelas nas mãos, né, as mãos sujas. E Jesus Cristo nos ensinou, quando estava para partir, também lavou os pés dos seus discípulos. E a situação era a mesma, lugar cheio de poeira por onde eles caminhavam, areia, poeira, muito pó, né? E os pés, imagina, os pés ficavam completamente sujos. Então ministro é alguém que serve. Ministro é aquela pessoa que está ali para lavar as mãos, para lavar os pés. Então, se eu sou altivo, eu não consigo ter essa possibilidade de olhar para o meu próximo como alguém que eu preciso lavar as mãos, preciso lavar os pés, ou como alguém que eu deva servir. Então, a palavra de Deus diz que quando nós nos sentimos superiores ao nosso próximo, nós estamos a desobedecer a Deus. Nós estamos a seguir os mandamentos de Deus. Nós não amamos a Deus. Amado irmão, é tão sério quanto isso. Se eu não consigo obedecer a palavra daquele que me diz para amar, daquele que me diz para servir, daquele que diz não peque, se eu não consigo obedecer essa palavra, eu não amo essa pessoa. Quando nós amamos alguém, vamos falar agora de amor, né, fraternal, amor, sei lá, num relacionamento, etc. Nós fazemos de tudo para não desapontar aquela pessoa. Então, se nós não conseguimos obedecer os mandamentos de Deus, nós estamos a desapontar a Deus. Então, ele diz que aborrece ao Senhor os olhos altivos. A segunda coisa é língua mentirosa. Amados irmãos, a mentira
é algo que abomina a Deus. Às vezes nós temos o defeito de dizer, olha, eu não minto, etc., mas há situações em que não posso dizer a verdade, eu tenho que mentir. A palavra de Deus diz que nós pecamos por atos, pensamentos, palavras e omissões. Então, não deixa de ser pecado a mentira. É verdade, às vezes nos colocamos em circunstâncias que nós não sabemos o que fazer, mas nós estamos a pecar. Quando nós não dizemos a verdade, quando estamos a mentir, nós estamos a pecar contra a palavra do Senhor, nós estamos a demonstrar essa falta de amor ao Senhor, a falta de obediência, a falta do amor ao Senhor. Então, a mentira é algo difícil, sim, é difícil de se fazer. Há pessoas que pecam, que mentem de forma preocupante, isso é verdade. Mas já aquelas pequenas mentiras, nós chamamos de pequenas mentiras, continuamos a pecar. E a palavra de Deus diz que não há pequena mentira, não há grande mentira. É tudo mentira, está tudo junto. É pecado da mesma maneira. Grande mentira, enorme, é pecado. Estamos fora daquilo que é o mandamento da palavra do Senhor. Continuando, há mãos que derramam sangue inocente. Amados irmãos, eu me recordo, oh, aleluia. Quando a gente diz a palavra de Deus, diz que as mãos que derramam sangue inocente. Eu me recordo de alguém que contou, um pregador que esteve a contar, que houve um casal que foi para a igreja, estavam preocupados, que não conseguiam ter filhos, a senhora não engravidava. Já tinham feito todo tipo de tratamento, já tinham ido a vários médicos, já tinham feito de tudo, a senhora não conseguia engravidar. Então foram para um pastor, estavam ali a orar, acho que foi numa vigília, foram orando, etc. E, de repente, no meio da oração, uma irmã, acho que sim, uma irmã assim, teve uma revelação sobre o que estava a acontecer com aquele casal. E ela se aproxima do casal e diz o seguinte: amados, vocês têm muito sangue nas mãos. Aleluia. Tem sangue nas mãos. Então ela perguntou, mas nós não lembramos o casal, né? Disse, não, mas já não estamos a perceber que você está dizendo, não, Deus está-me a revelar que vocês têm sangue nas mãos. Então ela disse, mas o que, é que será acontecido? Eles ficaram ali a tentar debater o que, é que teria acontecido. Então a senhora disse, houve uma vez, aqui na província, né, vamos dizer assim, quase a entrar na cidade de Maputo, aqui em Moçambique, né, no contexto moçambicano, quase a entrar na cidade de Maputo, vindo, por exemplo, da Matola ou daqui das outras províncias, quase a entrar, nós temos uma rotunda que chamamos rotunda da Toyota. Né, é uma rotunda grande e tem algumas valas de drenagem na rotunda. Então, na altura, quando chovia, aquilo continua assim, mas agora tentaram melhorar um pouquinho a drenagem e está muito melhor. Então, quando chove, aquilo fica cheio d'água. Na altura era pior, ficava quase. A rotunda não se via. Né, as valas de drenagem, a rotunda não se viam de causa da chuva. Então, o que aconteceu? Aconteceu que estavam crianças ali a passar. Começa a chuva torrencial e o casal vinha num carro, vinha conduzir, atravessar a rotunda. As crianças estavam ali a tentar passar, né, a tentar passar a rotunda passar a rotunda para poder, sei lá, para onde é que iam. Então o que acontece? Havia uma criancinha lá e tinha outras crianças, mas havia uma mais nova. E elas viram a criança quase afogar-se. Aleluia, Jesus. Afogar-se. Só que eles, em vez de pararem para socorrer o casal, simplesmente deixou as crianças ali e continuou seu caminho. A criança provavelmente tenha morrido. Amados irmãos, isso foi suficiente para aquela senhora nunca mais ter filhos. Entretanto, depois da oração, conseguiu, graças a Deus. Foi preciso perdão, foi pedir perdão ao Senhor. Então Deus revelou, Deus quando revela o que está a acontecer com as nossas vidas é porque Ele quer perdoar, é que Ele quer se manifestar. Então teve essa revelação e a senhora depois ficou grávida. Mas vocês estão a ver o impacto de uma coisa que parece insignificante, mas que não agradou ao Senhor, que aborreceu o Senhor de tal maneira que fechou a madre daquela mulher. Então, amados, há muita coisa que acontece na sua vida que é resultado da desobediência à palavra de Deus. Às vezes é uma desobediência inconsciente. Mas a palavra, imaginem neste caso, a palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com o nosso mesmo. Ela viu aquela situação e provavelmente por ter sido o caso de Deus fechar a madre daquela mulher, é porque ela sentiu no coração naquele momento que devia ter feito algo. O Espírito Santo falou com ela naquele momento, ou com o casal.
Só que eles ignoraram o Espírito Santo. O Espírito Santo deve, para além de ser uma coisa que, claro, nós temos que ajudar o próximo em qualquer situação, mas para Deus ter fechado a mão naquela mulher, é porque o Senhor falou com ela, através do Espírito Santo, falou com ela, incomodou a alma dela, incomodou o coração dela e do marido. Entretanto, ignoraram o Senhor. Mas aquela era a chave para ela poder ser mãe um dia. Amém, amados irmãos? Então, recordo-me também de uma vez que eu estava a falar com uma amiga. A minha amiga estava numa situação muito triste de desobediência a Deus. Ela estava apaixonada por alguém que essa pessoa estava numa relação. Nós já tínhamos falado com ela, só que ela, pronto, estava tão apaixonada, estava seca, que não nos queria obedecer. Estava apaixonada e ele até dava um pouquinho de corda à relação e saía com ela, passeava com ela, etc., sabendo que tinha uma outra pessoa. Entretanto, um dia, ela liga para mim, a contar, não, olha, querida, sabes o que aconteceu hoje? O moço esteve aqui, fez isso, fez aquilo. Eu achei aquela conversa, não foi agradável para mim, meu espírito incomodou bastante. Ele fez isto, ele fez aquilo, ele fez aquilo. Eu disse a ela, minha querida, escuta, você está a ser amante desse homem. Tudo bem que ele ainda não era casado, mas foi a palavra que eu usei. Você está a ser amante desse homem. E amantismo não agrada a Deus. Ele tem alguém. Por que você vai se meter com ele? Mas nós não temos nada. Mas o namoro cristão, amados irmãos, o namoro cristão não envolve outra intimidade. O amor cristão é conversa, o amor cristão é conhecerem-se uns aos outros. Isso é um grande debate que podemos ter numa outra altura, porque vão dizer que nós somos adultos, como é que deve ser, etc, etc. Isso eu não vou entrar nesses detalhes agora, né? Depois podemos arranjar outro momento para isso. Entretanto, ela estava a namorar com aquele moço, sem ela se aperceber. Ela estava a namorar com aquele moço, enquanto o moço tinha uma relação séria já com uma outra pessoa. Estava num compromisso para casamento. Então, o tempo foi passando. Então, ela estava a falar comigo, né, nessa conversa, preferindo-me essa conversa, estava a falar comigo ao telefone, e era um dia de culto na igreja. Então, depois de uma hora depois, mais ou menos, eu tinha que ir ao culto na igreja. Eu disse a ela, tu estás a ser amante desse homem. Isso não é bom, não é certo o que estás a fazer. Livra-te disso. Amados irmãos, ela disse umas palavras horríveis. Disse, falou, partiu-me o coração de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes, através de palavras. Foram só palavras que ela disse. Eu fiquei completamente derrotada, ao ponto de já nem ter forças para ir à igreja. A palavra de Deus diz que mãos que derramam sangue inocente. Então, quando eu falo de sangue inocente, falei do exemplo daquela criança, falei também do meu exemplo, o meu coração ficou partido. O meu coração ficou num estado que eu nem forças para me levantar tinha. Então, isto também pode constituir sangue inocente. Fiquei completamente derrotado. E para verem que isso é diabólico, não é possível. Há palavras que nos ofendem, nos magoam, sim, mas ao ponto de uma palavra estragar a vida de alguém, ficar completamente derrotada, isso é diabólico. Essa palavra está envolvida com setas do inimigo que vão direto ao coração para destruir a pessoa. Amém? Algo que tem que se orar profundamente. Continuando. Coração que maquina pensamentos viciosos. O que são pensamentos viciosos? Pensamentos viciosos são pensamentos que maquinam o mal. São pensamentos que maquinam o mal contra alguém, o mal contra a vida de alguém, mas também pensamentos que nós alimentamos sobre a derrota. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós começamos a acumular pensamentos negativos, que eu não sou capaz, eu não sou nada, Deus não faz nada na minha vida, eu sou pobre, eu não sou nada, eu não consigo nada, eu não faço nada. Amados irmãos, você vai alimentando esses pensamentos. A palavra de Deus diz que esses pensamentos viciosos, pensamentos que vão pensando mal das pessoas, falando mal das pessoas, dizendo palavras negativas sobre as pessoas, dizendo palavras negativas sobre nós, esses pensamentos aborrecem a Deus. Amém? Continua.
testemunha falsa que profere mentiras. Amados irmãos, qual é a necessidade de você falar mal do outro irmão? Qual é a necessidade de você dizer palavras feias, maldosas contra o seu pastor, sobre o seu líder, sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre o seu irmão, sobre o seu vizinho? Isso aborrece a Deus. E as palavras diz que prefere mentiras. Por mais que seja verdade, você não precisa denigrir a imagem da pessoa, do seu próximo. Isso aborrece a Deus. Continuando, e aquilo que abomina o Senhor é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Isso se associa à palavra anterior. Quando você cria contendas entre os irmãos, a fofoca, os maus comentários, porque ela disse que disse, porque essas palavras nas redes sociais, às vezes, preferem vídeos, uma foto, este homem enganou, não sei o que, estão a espalhar a foto da pessoa, coitada, as suas tantas nem fez isso, vídeos de não sei o que, mesmo que a pessoa tenha feito um vídeo ou uma foto que não agrada a Deus, ou que sei lá, o que aconteceu com essa pessoa, por que você tem que divulgar, qual é a necessidade de você divulgar, qual é a necessidade de você divulgar vídeos que só denigrem a imagem das pessoas? A pessoa está numa festa, bebeu demais. Qual é a ideia de você partilhar a foto da pessoa caída no chão ou o vídeo? Qual é a necessidade de fazer isso? Para que você faz? O que é que adiciona? Qual é o bem que você está fazendo na sua vida ou na vida da pessoa da imagem que você está denigrindo? Isso aborrece, abomina a Deus. Já não é aborrecer, abomina, é abominável. Ele não aceita, ele não quer. Amados irmãos, esta é a mensagem das 7 coisas que eu queria deixar para vocês que não agradam a Deus. Vamos refletir nessas 7 coisas. 7 é o número da perfeição, segundo a palavra de Deus. Deus criou o homem em 7 dias. Naamã mergulhou no rio para poder ser curado 7 dias. Deus nos manda perdoar 7 vezes 7, etc. Então, 70 vezes 7, desculpa. Então, é muita coisa daquilo da perfeição de Deus. E ele fala dessas 7 coisas. Então, amados irmãos, vamos refletir sobre essas 7 coisas. Resumindo, vamos andar em obediência ao Senhor. Vamos buscar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar, obedecendo, não fazendo isto que Deus diz para nós não fazer, essas 7 coisas. Nós estamos a demonstrar o amor que nós temos por Deus. O impacto da nossa obediência vai trazer bênção sobre as nossas vidas. Amém? Amados irmãos, esta é a palavra que eu gostaria de deixar aqui. Que Deus esteja convosco, que Deus te abençoe. Espero que tenham passado bem a Páscoa, domingo da ressurreição, que seja uma nova fase sobre as nossas vidas após Jesus ter ressuscitado, né, no simbólico no domingo. E espero que estejam todos bem. Deus abençoe cada um de vocês. Vou continuar orando para cada um de vocês. Se inscrevam no canal, deixem o vosso like, comecem os vossos comentários, partilhem esta palavra. Senhor Jesus, obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Obrigada por mais uma chance que tu nos dás de recordarmos sobre o pecado que estamos a cometer, a desobediência que estamos a cometer. Nos ajuda, Pai, a não te aborrecermos e muito menos a te abominarmos, Pai. Nos ajuda, Pai. Fala conosco. Nos revela os nossos maus caminhos, Pai. Nos instrua nos caminhos que devemos andar para que o teu nome seja glorificado. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nós te pedimos, Pai. Nos capacita em sabedoria e entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe. Até para a semana.